Seja muito bem-vindo, meu aluno, meu aprovado, minha aprovada. Turma, e vamos lá, tá? Você está estudando aí para certificação Ambima, então a gente está aqui para poder esclarecer, tirar todas as suas dúvidas referente à certificação que você estiver estudando. Seja ela CPA 10, CPA 20, CEA, ou se você já estiver estudando para as novas certificações, tá bom? Que vão estar valendo aí a partir de 2026. Então presta atenção, hoje eu vou falar com você do princípio básico para que você está estudando para ser um aprovado, ser um aluno certificado no mercado financeiro. Quando a gente começa a estudar para as provas da Ambima, quando a gente começa a estudar para certificações financeiras, a gente costuma fazer o quê? Costuma focar nos conteúdos mais difíceis e, naturalmente, a gente deixa os mais fáceis de lado. Tá, eu vou deixar uma dica aqui para você. A dica é a seguinte: não faça isso, pelo amor de Deus, porque senão você não vai ser um aprovado, você vai ser um reprovado, cara. Olha só, nós temos alguns métodos de estudo que levam o aluno à aprovação. E entre esses métodos, tem um bem específico que você tem que seguir à risca. Qual que é o método? Utilize 90% de acertos, 90% do seu conteúdo tem que estar ali, ó, clean, redondinho, para os conteúdos mais fáceis das provas, tá bom? Seja qualquer certificação Ambima que você for fazer. Então eu vou começar hoje aqui do princípio, eu vou fazer com você aqui um review de alguns conteúdos que você já viu, só que esse é o tipo de conteúdo que você tem que ter na ponta da língua, não pode faltar. Tá bom? Então presta bem atenção, se precisar, volta, se precisar, chama a gente aqui, não tem problema nenhum, tem um suporte WhatsApp, tem um suporte, tem uns comentários que você vai conversar aqui com a gente, não tem problema, a gente vai falar direto com você. Mas, eu tô com uma dúvida, volta na minha fala, se eu estiver falando rápido demais, volta lá, não tem problema nenhum. E, Cleison, você tá muito lento. Cara, faz o seguinte, acelera o vídeo, não tem problema, tá bom? Então vamos nessa? Vamos nessa, gente. Sou o professor Cleison Lisboa, sou especialista de investimentos e certificado CPA 10, CPA 20, CEA, e nós estamos aí encaminhando para a transição de certificações financeiras que a Ambima está fazendo, tá? Então nós vamos ter diversas certificações aí que vão estar englobando o mercado da Ambima daqui a algum tempo, tá bom? O que você vai fazer? Você vai começar do zero com o CMN. E você sabe o que é o CMN? Então, beleza. Eu vou te explicar um pouquinho sobre o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, gente, ele é o chefão. Ele é o cara que manda em tudo. Então, quando você estiver pensando no Conselho Monetário Nacional, pensa naquele teu chefe, aquele que dita as regras, aquele que fala assim para você, olha, você tem que fazer isso. Só que ele não coloca a mão na massa. Porque quem executa a operação é você. Então, o que acontece com o CMN é isso. Ele é o Conselho Monetário Nacional. O conselho, ele faz o quê? O que vem na sua cabeça quando você fala conselho? Ele dá conselho. Então, ele não faz nada. Ele só fala no seu ouvido. Olha, faz isso. Olha, faz aquilo. Então, ele vai te dar o conselho e você vai seguir aquele conselho, vai seguir aquela norma. Então, eu estou simplificando aqui para você, porque se a gente colocar de uma forma mais quadrada, estou falando da forma redonda, uma linguagem simples, mas a forma mais quadrada é o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro, ele vai fazer toda a regulação desse sistema. Então, ele vai distribuir as ordens para quem está abaixo dele cumprir. Quem é que está abaixo dele? Vamos ter lá, por exemplo, o Banco Central. O Banco Central, ele está abaixo do CMN. O Banco Central estando abaixo do CMN, o que ele vai fazer? Ele vai ser um órgão executor. Então, o CMN vai mandar e o Banco Central vai executar essas ordens, tá bom? Então, não vamos entrar agora no detalhe do Banco Central. Vamos continuar aqui no CMN. Então, partindo do princípio que o CMN ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, nós temos algumas pessoas ali que comandam, né, essa cadeia. Quem são elas? Tá? O presidente do Conselho Monetário Nacional é o nosso ministro da Fazenda. Tá? Independente do governo que você esteja vendo, visualizando essas aulas agora, então, independente desse governo, você vai ter, de repente, uma alteração na nomenclatura. Nós tivemos o governo anterior, que era o governo Bolsonaro, era o ministro da Economia. Agora que nós tivemos o governo Lula, ele está como ministro da Fazenda. Então, assim, era o mesmo cargo com nome diferente, só que os dois presidiam o Conselho Monetário Nacional. Então, atualmente, você tem ministro da Fazenda,
que é o chefão ali, é o presidente do conselho. Nós temos o presidente do Banco Central, que faz parte do conselho. E nós temos o ministro de Planejamento e Orçamento, tá? Lembrando, pode mudar esses nominhos aí com o decorrer dos anos, tá? Vai ser cobrado para você na prova a cada 6 meses, e tem uma atualização nova, são 6 meses para a prova exigir de você. Mudou o nominho? Só fica atento, tá? Mudou o governo, fica atento se não mudou o nome, beleza? O que acontece, tá? Esses membros, eles se reúnem, né, ordinariamente, uma vez por mês, para deliberar os assuntos, né, de competências do CMN. Por que ordinariamente? Porque o próprio nome já fala, é pontual, é ordinário. Se for extraordinário, é porque algo fugiu do controle e aí os membros têm que se reunir para poder deliberar sobre aquilo. Então, eles definem uma meta, certo? E aí, quem corre atrás da meta é o órgão executor. Quem é que vai fazer aquela meta ser cumprida ou não? Quem é que vai levar a bronca se a meta não for cumprida, tá? Então, eles se reúnem, ditam as regras do jogo, coloca a carta na mesa e aí faz o bondinho andar, passando para quem executa, tá bom? O que você tem que levar para a prova? Tem que levar para a prova que o Conselho Monetário Nacional, ele é presidido pelo ministro da Fazenda. O presidente do Banco Central, ele está dentro do conselho junto com o ministro do Planejamento e Orçamento, tá bom? Vamos agora levar mais palavrinhas de prova, tá? E aí, assim, vamos pensar em associação, tá? Vamos associar, quando a gente estiver fazendo a nossa prova, dar aquela lida lá no conteúdo, porque é bem extenso, é cansativo, não adianta. Você tem que associar palavras. Então, eu vou colocar aqui da seguinte forma, ó. Primeira é a leitura quadrada. Presta atenção nisso. Ele vai falar o seguinte, que os objetivos do CMN, né, são de orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer elas públicas ou queiram elas privadas, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento econômico nacional, tá? Então, quadrada essa definição, certo? Vamos para a próxima definição quadrada. O CMN, ele tem que propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas e maior eficiência do sistema de pagamento e mobilização de recursos. Ele tem que zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Ele tem que coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária, fiscal, de dívida pública interna e externa. Beleza? Poxa, é muita coisa para você decorar. Você concorda comigo? Então, nós não vamos decorar todo esse textinho aí. Quando você for na sua prova, você vai pegar aqui as palavras-chave, tá? Então, eu falei aqui, ó, 3 pontos aqui que são os objetivos do CMN, tá? Ponto 1, ele tem que orientar, tá? Então, você vai pegar, ele faz a orientação. Ele é o conselheiro, né? Então, ele orienta, beleza? Associa com orientação, tá? Um outro objetivo é propiciar o aperfeiçoamento das instituições. O que você vai entender aqui nessa fala aqui, nessa frase? O propiciar é promover. Ele tem que promover que as instituições elas estejam em constante melhora para poder o quê? Para poder prestar um serviço público melhor para a gente, entendeu? Ou um serviço privado. Quando eu digo público, é um serviço que todos tenham acesso, seja instituição privada ou instituição pública, tá bom? Ele tem que zelar pela liquidez e solvência, tá? Então, gente, o que é zelar? É tomar conta, né? Você ter um cuidado. O que é solvência? Ele tem que fazer políticas, tá? Tem que desenvolver normas que eles não levem, por exemplo, vamos colocar lá um grande banco à falência. Porque se ele não zelar, né, pela solvência das instituições financeiras, colocar algumas regras que não dão para ser seguidas, as instituições vêm a quebrar. Aí o sistema financeiro, ele faz o quê? Ele quebra junto, entendeu? Tô dando exemplo para vocês dos bancos, mas não são só os bancos que estão ali abaixo do guarda-chuva, tá bom? Vamos lá. Vamos agora com as competências, né, que o CMN tem. Então, ele tem os objetivos de orientar, né, e propiciar o aperfeiçoamento das instituições e zelar por essas instituições. Só que eles têm algumas competências, né? E uma das competências é fixar as diretrizes de normas de política cambial, tá bom? Então, olha só a palavra que você vai pegar. É fixar. Fixar. Quando eu falo em competência, você fixa. É uma competência deles fixarem, tá, as normas de política cambial. A segunda, tá, é disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e operações creditícias em todas as suas formas. Então, o CMN, ele fixa diretrizes e ele disciplina, beleza? Vamos para a terceira?
Terceira, eu já falei para vocês, ele regula, né? A competência dele é o quê? É regular as constituições, né, de funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Ele regula lá os bancões, as instituições que lidam lá com o nosso dinheiro, o dinheiro das empresas, quem regula é o CMN, tá? E ele limita, sempre que necessário, as taxas de juros, taxas de descontos, né, de comissões, qualquer forma de remuneração e serviço bancário prestado, né, pelo Banco Central do Brasil, tem que vir de cima essa ordem, tem que vir lá a partir do nosso CMN, tá bom? E ele determina também a porcentagem máxima, né, de recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um determinado cliente ou grupo de empresas, porque senão vira oba-oba, tá bom? Então, vamos lá. Objetivos: orientar, propiciar, né, pelo aperfeiçoamento das instituições, fazer o zelo, né, o zelo da liquidez e solvência, e ele coordena as políticas monetárias, tá? Deixa aí no finalzinho, porque eu falei para vocês que ele fazem ali a parte do conselho e ele faz a coordenação, né, de política monetária. Gente, seguinte, não foquem nessa parte quadrada, de aprender a parte quadrada. Não, vai pelos atalhos. Não vai cair tudo isso na sua prova. Na sua prova provavelmente vai cair lá 2, 3 questões, mas você tem que saber essas questões. Então, poxa, ficou um pouquinho maçante? Volta o vídeo, tá? E aí a gente vai poder colocar na sua mente aí, tá? Um pouquinho mais sobre esse conhecimento, tá bom? Então, aguardo vocês, tá? Na próxima.